Bom dia a todos vocês. Novamente, é um prazer estar aqui para a gente começar a nossa aula. A aula está sendo gravada. Nós tivemos problema com conexão, então eu já fiz as anotações de todo mundo que estava presente na nossa aula há poucos instantes. Podem ficar todo mundo despreocupado e que a presença será computada normalmente. Também é importantíssimo que vocês entrem no portal Moodle, no Avo de vocês, e assistam essa aula, porque também a gente da coordenação do virtual, da FAMA, e infelizmente nós temos aí 16 ou 17 alunos que nunca entraram no portal Ava. Às vezes até assiste aula aqui. É importante, então, que todos vocês entrem e assistam essas aulas lá, acesse o material, porque é um meio de ter um registro. Aí eu apelo para as duas representantes das duas turmas que avisem todos os colegas para, independentemente da minha disciplina, mas das outras também, que possam entrar e assistir essas aulas aí, tá bom? Porque senão fica difícil para manter, então, uma boa qualidade do nosso ensino, tá bom? É preciso que vocês estejam assistindo. Além disso, este é o ponto que eu queria destacar. O segundo ponto que eu queria destacar para vocês é que eu tinha falado que iria postar um material semana passada, uns exercícios para vocês semana passada, e isso não aconteceu porque eu preciso terminar esses exercícios. Então, estou postando para vocês logo mais um trabalho para vocês fazerem. Para vocês fazerem esse trabalho, é muito importante que vocês assistam as videoaulas. Assistindo as videoaulas tranquilamente, uma material do 10 é o dia do padroeiro do Brasil, é dia das crianças e será feriado e cairá no segunda-feira. No entanto, vocês terão essa semana do dia 12 para postar esse material para nós, tá bom? E aí a gente, qualquer dúvida sobre o trabalho, a gente vai tirando para vocês, mas as instruções ali para vocês, beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Os slides já estão postados, que eu irei mostrar agora, já estão postados lá no portal AVA de vocês, basta vocês acompanharem. Abaixo. Ok. Esse slide, nós estamos utilizando ele na aula passada, semana passada. Os alunos que estão entrando agora, eu vou falar rapidamente sobre ele, e aí, quem não assistiu a aula, já pegue o slide, esse slide da semana passada, e também já vai dando uma olhada nesse slide que está postado para vocês, tá bom? Hermenêutica jurídica, nós estamos falando da classificação das regras da hermenêutica jurídica e fizemos um breve histórico das escolas jurídicas que trabalham a hermenêutica e a argumentação jurídica, né? Então, primeiramente, nós podemos classificar as regras da hermenêutica em três categorias específicas, né? Quanto à origem ou fonte que dela emana, quanto à sua natureza e quanto aos seus efeitos ou resultados.
ela tem outra, cada categoria dessas três aqui, tá? Elas têm outras subdivisões. Por exemplo, quanto à origem ou à fonte que dela emana, nós temos aí algumas outras subdivisões. E aí nós temos a interpretação autêntica, a interpretação judicial, a interpretação administrativa e a interpretação doutrinária. Nós vamos, hoje, na nossa aula, começarmos o nosso assunto, assim que terminarmos de falar sobre as escolas, sobre o breve retrospecto das escolas da hermenêutica, nós vamos recomeçar e retomar a nossa aula aqui, quanto à origem ou fonte de que emana as regras da hermenêutica. E aí vamos falar dessa aqui, interpretação autêntica, depois interpretação judicial, interpretação administrativa e doutrinária. Bom, a segunda categoria das regras de hermenêuticas é quanto à sua natureza. E aí nós temos a interpretação literal ou gramatical, a interpretação lógico-sistemática, a interpretação histórica e a interpretação teleológica. Vamos explicar tudo isso para vocês logo. A interpretação extensiva, a interpretativa ou especificadora, ok? O importante aqui, e que retratamos isso com vocês na aula passada, é que as regras da hermenêutica, elas são técnicas para alcançar os melhores das regras jurídicas. O segundo ponto que nós queremos destacar aqui com vocês é que a sugestão que estamos trabalhando com vocês dessa interpretação, dessas categorias de regras de interpretação jurídica, ela tem uma finalidade, ela tem uma função muito mais que nos textos que nós estamos trabalhando, no livro da bibliografia básica nossa, que está aí com vocês, de Carlos Maximiano, do livro Hermenêutica, nós estamos acompanhando estes autores, tá? Pois bem, o que são escolas de interpretação jurídico doutrinário que buscam determinar os valores das interpretações ao juiz na análise dos casos concretos. Agrupam-se vários doutrinadores, vários autores que trabalham a interpretação jurídica e usam texto dos textos jurídicos. Então, nós vamos observar que técnicas de interpretação jurídicas estão agrupadas em torno de escolas de interpretação jurídica. A primeira escola que nós trabalhamos com vocês foi que surgiu na França do século XIX. É uma escola que valoriza a vontade do legislador, ou seja, a mens legislatores, tá? Que aquilo que diz que legislador, que resolveu criá-la com o objetivo de colocá-la, de impô-la, de positivá-la a lei dentro da sociedade. É boa de que a lei não tem lacunas, a lei é perfeita e atende às necessidades da sociedade como um todo. Então, a lei deve ser aplicada, a lei deve ser utilizada para manter a ordem e a organização
organização da sociedade. O método geralmente mais utilizado na escola da exegética é o método chamado método gramatical ou literal, tá bom? Daqui a pouco nós vamos estudar mais sobre isso daí. Depois nós estudamos sobre escola histórico-evolutiva, que é uma escola que surge no final. Elas não devem captar única e exclusivamente a vontade do legislador histórico da sociedade. E aí, o magistrado, ele deve acompanhar esta evolução e ir tomando decisões e ir fazendo reinterpretação da lei de acordo com estes momentos históricos, tá? E aí aí essa escola, ela, ao invés de valorizar especificamente a vontade do legislador, afirma que há uma necessidade de captar a vontade autônoma da lei, a mensis legis. A ideia básica aqui é que deve procurar entender e captar o espírito das leis, tá? O espírito das leis, umas leis estabelecidas dentro da sociedade e o legislador, o intérprete da lei, ele deve saber entender as nuances e as necessidades históricas e evolutivas do momento de interpretação da lei. Nesse sentido, a lei é autônoma, tá? A terceira escola, a terceira escola, que nós vimos na aula passada, é a escola da livre investigação científica. Para esta escola, a lei retrata a mens legislatores e o significa ocasião da lei, ou seja, a lei representa a própria vontade do legislador, e como é a vontade do legislador, o intérprete da lei deve prestar muita atenção em cada caso concreto, no conjunto de fatos que vão fundamentar a criação da norma naquela situação e na aplicação da norma no momento em que se está fazendo a devida interpretação da lei. Carlos Maximiano, que é o autor do livro que está postado para vocês, vai dizer que a lei surge política e jurídica do fundamento dos dispositivos, das necessidades que levaram a promulgá-los, os fatos contemporâneos da elaboração, do momento histórico, do ambiente social, das condições culturais e psicológicas sobre as quais as leis surgiu e que diretamente contribuíram para a promulgação. O conjunto de motivos ocasionais que serviram de justificação ou pretexto para regular a hipótese, enfim, o mal que se pretendeu corrigir e o modo pelo qual se projetou remediá-lo, ou melhor, as relações de fato que o legislador quis organizar juridicamente. Então, é isso que a escola livre da investigação científica nos afirma, que nós devemos prestar atenção no momento histórico, na ocasião histórica, nos fatos contemporâneos que levam à aplicação da lei, no ambiente social, condições psicológicas no quais a lei surgiu, a fim ah, ah, e nós temos a Escola da Livre Investigação, ah, continuando ainda,
A escola da livre investigação científica, como nós analisamos na aula passada, afirma que a lei contém lacunas em razão das suas próprias razões. Da escola da livre investigação científica em relação à escola da exegética ou da escola histórico-evolutiva, que afirma que as leis são autônomas e que não tem lacuna. A escola da livre investigação afirma que sim, que ao contrário do que se pensava anteriormente, existem uma série de lacunas em razão das próprias em razão das próprias razões. As a sociedade é muito dinâmica, vão surgindo diariamente novos fatos sociais, e esses fatos que não se encontram em dispositivo nenhum dentro de um ordenamento jurídico. Então, segundo os autores, há algumas lacunas, e essas lacunas, elas precisam ser preenchidas ou precisam ser trabalhadas a fim de que o juiz ou o operador do direito chegue a uma conclusão. Outro ponto ainda sobre essa escola da investigação científica é que o intérprete não tem o poder de contrariar o texto legal, mas tão só pode explicá-lo ou integrá-lo ou completá-lo quando necessário. Na escola, segundo a escola da livre investigação, o intérprete ele tem uma função muito rígida, é somente um intérprete, ele não pode, somente um intérprete no sentido de tentar explicar ou integrar a norma vigente à situação político-social que vai surgindo no dia a dia. Ele não pode fazer uma reinterpretação dessas normas jurídicas. Tem que obedecer à vontade do legislador. Só é possível, no caso, a integração das normas, no caso da lacuna das fontes formais do direito, e não se a norma fosse considerada injusta. Com vocês, duas tendências principais da escola do direito livre, uma tendência mais moderada e uma tendência mais radical. A tendência moderada, criadora do juiz, deve ser ativa, preponderante, vai dizer que a atividade criadora, a atividade criadora do juiz pode se dar somente quando uma norma for considerada injusta. Fora disso, não se pode o juiz seguindo os padrões interpretativos do juiz. Tá? Uma crítica que se faz à escola do direito livre é a excessiva liberdade do juiz, que corre o risco de que ele pode fazer com que se deixe levar por sentimentos pessoais, julgando sem argumentos jurídicos sólidos, torna inconsistente o princípio da segurança jurídica e se constitui ameaça à ordem jurídica vigente, possibilitando o arbítrio. Ou seja, a crítica que se faz é que muitas vezes, apesar da boa vontade do juiz, ele pode se sucumbir nas suas decisões jurídicas diante das suas convicções ideológicas, religiosas, dos seus sentimentos pessoais, e etc., etc., ao tomar partido, podendo tomar partido em alguma, para A ou para B, em alguma decisão jurídica. E essa é uma crítica que é muito importante.
hoje no ordenamento jurídico, é muito nosso brasileiro, na modernidade, ainda encontramos muitos juízes que não se atentam à regra da lei para atuações de acordo com seus posicionamentos, de acordo com seus posicionamentos ou suas próprias ideologias ou a sua própria vontade. Esse é um risco sério que se corre quando se dá muita ênfase aos pressupostos da escola do direito livre. Pois bem, essas são as escolas que trabalhamos com vocês na aula passada, e cada escola dessa, ela trabalha jurídico. Ah, agora nós vamos mostrar para vocês, tá? Outro slide aqui. Nós vamos mostrar para vocês um outro slide aqui, onde nós vamos trabalhar com vocês as categorias. Esse slide é o slide 2.1, que foi postado para vocês no segundo ou terceiro dia de aula. Tá? A interpretação quanto ao agente, quanto à natureza e quanto aos seus efeitos. Quanto aos agentes de interpretação, nós temos o público e o privado. Quanto ao agente público, ela se subdivide em interpretação autêntica, interpretação judicial e interpretação administrativa. Quanto ao agente privado, nós temos aí a interpretação doutrinal, tá? Quanto aos agentes, e já a gente vai voltar aqui mais e falar mais ativamente sobre cada uma delas. No momento eu vou citá-las aqui para vocês, e assim por diante. Nós vamos começar hoje e vamos terminar nas próximas aulas. Então, quanto aos agentes, nós temos aí uma interpretação pública autêntica. Aquele tipo de interpretação em que a própria lei revela o sentido de outra norma jurídica. Um exemplo para vocês: o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 2, ela regula o significado de criança e adolescente para fins de aplicação de normas referentes a esses sujeitos. Então, aqui no caso, no artigo 2, vai dizer para quem que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem validade. Para isso, então, a própria norma jurídica, tá, ela vai captar o sentido de essa norma jurídica maior, ela vai outra norma imposta ou qual a lei maior. Então, vejam, nós temos aí um gênero que fala sobre a criança e o adolescente, nós temos as espécies que falam sobre quem é o adolescente. Então, na interpretação autêntica, a própria lei revela o sentido da outra norma jurídica. Daqui a pouco eu vou mostrar outros exemplos com referência referente a isso daqui, tá bom? A interpretação pública judicial é aquela realizada pelos órgãos do Poder Judiciário, juízes e tribunais, no sentido de direcionar a interpretação da lei. Quem é que faz especificamente a interpretação, neste caso judicial? São juízes, são os tribunais, é o próprio Poder Judiciário como um todo que faz a interpretação. Aqui ela vincula apenas as partes envolvidas no processo, tá? A parte
envolvida no processo, a não ser que gere uma súmula vinculante oriunda do Supremo Tribunal Federal, quando 2/3 dos 11 ministros em plenário decidem no mesmo sentido, gerando o efeito erga omnes, ou seja, um efeito para todos. Também vamos trabalhar com vocês já já essa situação. Quanto aos agentes, nós temos aí a interpretação pública administrativa. É aquela realizada pelos órgãos públicos no exercício da função administrativa, para dar executividade à lei, através de decretos, portarias ou de outros atos administrativo regulamentar. Quanto aos agentes ainda, nós temos a interpretação privada da opinião comum dos tutores do direito, dos doutores da lei. Essa opinião, ela está condensada em livros, em artigos, em pareceres, em preleções, em comentários, em palestras e assim por diante. A sua força está no caráter científico, lógico e especulativo da interpretação doutrinária. Ela não é dogmática, rígida, fechada, mas ela expressa geralmente a opinião dos doutores, daqueles que estão envolvidos no estudo e na própria interpretação doutrinária dos aspectos jurídicos das leis. Tá? Então, essa é uma categoria muito utilizada e muito importante para a interpretação jurídica, interpretação das leis jurídicas, tá? Quanto à natureza, nós temos a natureza gramatical, tá? Remoto, teleológica, e nós temos a natureza sistemática. Eu só estou citando aqui rapidamente para vocês e nós vamos falar de cada uma delas, lembrando novamente, tá? Gramatical, procura fixar o sentido das palavras contidas no texto jurídico, uma vez que elas têm mais de um sentido. Tá? No primeiro momento, deve-se buscar a consistência onomasiológica, isto é, o sentido dos vocábulos e sua correspondência com a realidade que eles designam. Ou seja, eu tenho que buscar o significado gramatical das palavras, dos vocábulos jurídicos. Depois feito isso, a gente deve buscar e verificar o seu âmbito semaciológico, ou seja, a significação normativa da palavra. A palavra, nesse sentido, não é apenas um recurso linguístico. O sentido da palavra é o ponto de partida para a interpretação do texto jurídico em seu contexto político, social e econômico. Assim, a palavra do ponto de partida, mas ela pode assumir vários outros sentidos, um sentido popular, um sentido histórico, técnico, lógico, teleológico e etc. Quanto à natureza, nós temos também a interpretação lógica, que visa a busca da racionalidade da norma dentro do ordenamento jurídico. O procedimento lógico é aquele que, baseado em proposições que oram afirmam, oram negam juízos de valor. A é igual a B, A não é B, ou B ou A é e B, se A deve ser B. Isso é chamado de silogismo da norma que o intérprete deve operar. A interpretação, ela também pode ser histórica, nós já falamos sobre isso na aula passada. É a reconstituição do seu conteúdo original no momento em que a norma como foi elaborada. E com o evoluir do tempo, busca-se compreender o seu sentido para se adequar à realidade restritiva, declaratório ou arrogante. A interpretação excessiva ocorre quando o legislador disse menos de uma vez, disse menos em vez de dizer mais. A norma precisa ser ampliada para possibilitar sua aplicação
num caso concreto, tá? No artigo 1337, parágrafo 1 do Código Civil, fala sobre o comportamento antissocial do locatário. Do locatário. Qual é a conduta antissocial daquele que aluga, né? Então, a conduta antissocial, ela tem uma interpretação extensiva, ela tem outros valores extensivos, quer dizer, estende mais em outras situações para atingir comodatário ou qualquer outra pessoa que tem uma posse indireta da coisa, por extensão. Ou seja, ele tem a posse, está podendo utilizar aquilo, tá? Mas ele tem responsabilidade em cima daquela coisa. Então, é um tipo de extensão, de interpretação extensiva, que se estende, que vai mais além daquele que é endereçado a uma pessoa, está relacionado com conforme o exemplo, a norma para o condômino, um exemplo, ou seja, para o coproprietário do imóvel, quando ele é específico sobre, quando a lei diz específico de pessoa específica, tá? Aí é chamado de interpretação restritiva da realidade. Nós temos também a interpretação declaratória, quando o alcance da lei a pena da privação da liberdade não pode ser superior a 30 anos, independentemente do crime, tá? E nós temos a interpretação abrogante, é aquela que fixa, aquela fixa por critérios cronológicos, temporal ou da especialidade. Servem para afastar as incompatibilidades dos sistemas jurídicos, devolvendo a eles seu caráter unitário e harmônico. A norma superior prevalece sobre a inferior. A norma anterior prevalece sobre a posterior. A lei especial prevalece. Exemplos aí para vocês. Ok? Essas escolas já falamos aqui. Ok, agora nós vamos falar com vocês especificamente sobre os exemplos das interpretações, quanto à origem ou quanto à fonte que emana. Nós vamos falar individualmente de cada uma delas. Tá? Vamos começar aqui pela interpretação autêntica. Interpretação autêntica. Vejam, tá? Como nós já falamos com vocês, a interpretação autêntica, tá? É um tipo de interpretação que emana do próprio poder que fez o ato cujo sentido e o alcance ela declara, por próprio poder, a própria lei ou a lei explica dispositivos legais apresentados. Ou seja, a interpretação autêntica que ela explica outras normas menor. A parte geral explica a caso. Então, essa é uma forma autêntica de interpretação, quando um poder, o próprio poder explica o sentido e o alcance do qual declara o sentido da lei. Um exemplo para vocês, artigo 170, não se pode entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa de a lei, em casa alheia ou em suas dependências. E aí nós temos o parágrafo 4 do mesmo artigo, que diz o que é
casa. Então, não se pode permanecer, entrar clandestinamente, etc., em casa alheia ou em suas dependências. Mas o que é casa? E aí, a própria interpretação autêntica da lei se faz é, é interpretada pelos parágrafos e pelos dispositivos ou pelos incisos da própria lei, definindo e explicando o que é a coisa, para que serve a coisa, quando deve a coisa, a lei ser aplicada àquela coisa. Então, é qualquer compartimento habitado. Dois, pode ser um compartimento habitado que sirva de habitação coletiva. Pode ser um compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. No parágrafo 5, também afirma, não se compreendem na expressão casa, hospedaria, estalagem, ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta e salvo a restrição número 2 anterior. Casa também não pode ser taberna, casa de jogos e outras coisas do mesmo gênero. Então, casa é um lar. Vamos, tem até um efeito assim, mais psicológico também, extensivo. Casa é o lar, é onde a pessoa mora, é onde a pessoa realiza a sua, vive aquilo que é particular. Casa é o local de moradia, casa é o local de descanso. Então, ele é protegido por lei. Então, nós temos aqui uma forma de interpretação onde a própria lei interpreta, tá, de forma autêntica e diz o que é casa aqui neste exemplo, tá? Outro exemplo, vamos pensar bem aqui, na Lei 8.078, de 1990, diz o seguinte, a defesa dos interesses e direito dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. No caput do artigo, a expressão coletivo de gênero ou de espécie, é uma perguntinha básica, né? Vejam, nós já lemos ali, tá? Nós já lemos no artigo 81, e agora nós vamos olhar aqui no parágrafo coletiva, será exercida quando se tratar de... Então, aqui, quando se fala defesa coletiva, nós nós temos aí um gênero, uma categoria mais ampla, uma categoria maior. E aí depois nós nos seus incisos, né, os incisos 1, 2 e 3, nós temos aí as espécies. Quando a lei diz o seguinte, a defesa coletiva será exercida quando em que interesses ou direitos difusos assim entendidos, para de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e que ligadas por circunstâncias de fatos. Ou seja, direitos difusos é a ideia de direitos de todos, onde não há uma pessoa especificamente que é dono de algo ou coisa. Então, nós temos um gênero que é maior, uma categoria maior, onde o Código de Defesa do Consumidor protege, né, protege coletivamente ao direito de todos os consumidores de uma maneira ampla, tá? E aí nós também temos nos seus incisos, seguindo o mesmo exemplo dado
quando falamos no artigo 150 sobre o que é casa, e aqui nós estamos dando outro exemplo, no artigo 81, falando sobre aquilo que o Código de Defesa do Consumidor deve cuidar, deve proteger. Então, no inciso 1, nós temos os direitos ou os transindividuais que transcendem um indivíduo, que vai além dos direitos do indivíduo, tá? De natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou em parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso terceiro, os interesses ou direitos individuais homogêneos, prestem atenção, ou, então vejam bem, aí nós temos uma relação jurídica, base, que é o vínculo da relação social digna de tutela, que une duas ou mais pessoas, atribuindo a uma delas o poder de exigir uma obrigação. E aí nós temos uma circunstância de fato, é o fato da vida de que gera a incidência de uma norma jurídica específica, causando um determinado efeito na esfera de direito da pessoa ou de pessoas. Direitos difusos. Direitos difusos são assim entendidos, né, no caso, para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. E aqui, se vocês observarem essas fotos, né, vocês observarão aí uma indústria é, que polui, né, emitindo gás carbônico, e daqui nós temos aqui um leito de um rio sujo, né, de um riacho bem sujo, onde o lixo é jogado aqui, né? E aqui vem a pergunta: qual o fato que une as pessoas que consomem estes recursos? Né? Qual é o fato? São os direitos, assim, chamados de direitos transindividuais, pois todos nós aqui, diante dessa realidade, nós tá? Direitos coletivos, assim entendidos para efeitos em códigos transindividuais de natureza indivisível, de que o titular do grupo, categoria ou base de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária de uma relação jurídica base. E aqui nós temos os exemplos aqui. O que é que há em comum? Mesma pergunta. Qual é o direito que une essas pessoas que consomem esses recursos? Aqui, ao que tudo indica, nós temos aí o quê? Nós temos reclamação, nós temos uma pessoa que está insatisfeito com o atendimento oferecido pelas operadoras de telefonia. Inclusive nós aqui agora, né, que nós tivemos um problema aí com respeito à internet, há pouco instante, motivo de nós estarmos gravando essa aula aqui agora, que cobra muito caro, o dinheiro vai embora, você nunca vence a conta que você tem, tá? E aí nós temos um cartel, podemos dizer assim, nós temos simplesmente 3 ou 4 operadoras aqui no Brasil, é uma quantidade muito pouca de operadoras aqui, com um mercado muito amplo, com 200 milhões de consumidores, né? E que são muito mal atendidos, e aí nós temos o CDC, que atua nos nossos direitos coletivos e nos direitos individuais nessas relações consumeristas, né? Vejam, direitos individuais
homogêneos, assim entendidos direitos comuns, saneamento básico, né? Olha só, essas enchentes sofremos com estes problemas, né? E isso aí, até isso vale para rico e para pobre. Logicamente que o pobre sofre muito mais, né? Qual é o fato, qual é o direito que une as pessoas nessas situações? Ok? Então, essa é a forma de interpretação autêntica quando se faz então, quando uma lei, ela trata desta, uma lei, há uma outra lei que faz a interpretação de uma própria lei maior. Há uma lei específica que explica uma lei mais ampla, mais geral. Bom, vou parar aqui para vocês e vamos fazer alguns comentários a respeito a respeito dessas interpretações que nós estamos falando. Então, essa interpretação, né, é chamada, essa que nós acabamos de olhar nesse último slide, é chamada de interpretação pública, autêntica. E é um tipo de interpretação que diz respeito à própria interpretação da lei, ou interpretação legislativa da lei. Ou seja, é aquele tipo de interpretação em que a própria lei tem a obrigação de revelar o significado da norma jurídica, de explicar a norma jurídica. Naquele outro exemplo que nós demos para vocês, sobre a casa, né, que ninguém pode invadir casa alheia, ficar ali, permanecer sem autorização, etc. Então, isso daí é a lei, no artigo 150, explicando o que é casa. Casa é local de convívio, e etc. E é um bem inerente do cidadão, que tem que ser respeitado. Então, a lei explica, ela diz o que é que deve ser feito. Ela revela o significado da própria lei, tá? Esse tipo de interpretação, ela provém especificamente do próprio legislador. É o legislador que diz o que é, né? Que diz o que é. Por exemplo, o Brasil é signatário dos direitos humanos. Faz parte da ONU, assinou o Tratado dos Direitos Humanos e é signatário dos direitos humanos. Os direitos humanos praticamente está expresso no artigo 5º da Constituição. E em vários artigos, em vários incisos, né, do artigo 5º da Constituição, há explicação do que vem a ser aquilo que está expresso na própria declaração e, consequentemente, no próprio ordenamento jurídico. Por exemplo, na declaração nós temos 33, se eu não me engano, 33 artigos na Declaração dos Direitos Humanos, que está escrito praticamente ipsilíteres no artigo 5º da Constituição. Acontece que no artigo 5º da Constituição nós temos vários exemplos dessa interpretação autêntica. Por quê? Porque nós temos 78 incisos com diversas alíneas e dispositivos explicando o próprio artigo 5º da Constituição, o que significa todos serem iguais perante a lei, por exemplo. Também no artigo 1º da Constituição, vem escrito ali que o Brasil é uma república federativa que se baseia num Estado democrático de direito. E aí nós temos aí os princípios, aí nós temos a explicação da própria lei do que é república, do que é federação, do que é Estado democrático de direito e do que é Estado de direito. Então, no artigo 2, 3
4, nós temos aí a explicação do que vem a ser a República Federativa do Brasil, que nada mais é do que a estrutura e a base, da Constituição e estruturante do Estado brasileiro, tá bom? Então, são exemplos que nós temos de interpretação pública autêntica. Bom, esse tipo de interpretação, ele provém do próprio legislador, com o objetivo de fazer com que a lei se torne, ou seja, mais clara. Nesse tipo de interpretação, que é muito utilizada pelos legisladores, tá? O objetivo é fazer com que a norma interpretadora ela tenha a mesma legitimação e o mesmo poder de incidência da norma interpretada. O que nós podemos falar? Esse tipo de interpretação garante, com muita exatidão e incidência, já que satisfaz a exigência formal da certeza do direito e garante uma uniformidade no tratamento jurídico das espécies idênticas, né? Então, é muito importante, pois, na medida em que uma lei explica adequadamente o que vem a ser aquele dispositivo da lei, isso vai fazer com que haja maior exatidão na interpretação das leis e maior todos só devem ser condenados a partir do trânsito em julgado. Mas quando é que se dá esse trânsito em julgado? Esse trânsito julgado se dá na primeira instância, na segunda instância ou na terceira instância? É motivo de controvérsia durante muito tempo aqui no Brasil, e vem fazendo essa discussão. Então, o legislador ele precisa ter clareza, ele buscar essa clareza, buscar dar exatidão dentro nas leis jurídicas, a fim de trazer uma segurança jurídica, de evitar dúbias interpretações do próprio ordenamento jurídico, né? Então, neste caso, sexta-feira foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a prisão em segunda instância para todos. Então, poderão se prender todas as pessoas que forem condenados até que houvesse o trânsito em julgado. E, segundo os legisladores, isso poderá acontecer em segunda instância. Isso foi aprovado por 50-12, ou quinta ou sexta-feira, na Comissão de Justiça. É muito importante para que, então, para que haja, né, uma interpretação mais autêntica do fato, do fato jurídico. Okay? Uma outra forma de interpretação que nós temos é a interpretação judicial, administrativa e doutrinária. Esse slide aqui, ele não está posto para vocês ainda, agora, nesse momento da nossa aula, tá? Eu iria adiantar isso daí, isso aqui era matéria da próxima aula, mas já adiantando, estou comentando sobre ele e também está sendo postado para vocês dentro de instantes, juntamente com esta aula. Mas eu já vou estar mostrando esse slide aqui para vocês, ok? Então, nós temos a interpretação judicial, a interpretação administrativa e a interpretação doutrinária. Lembrando que eu já falei com vocês, citando nos slides anteriores sobre cada uma dessas interpretações, ok? Então, quanto à origem ou fonte, primeiro nós tivemos a interpretação
autêntica. A segunda é intérpretes proferidas pela justiça, por meio de sentenças, acórdãos, súmulas dos tribunais. As decisões de instâncias superiores que formam a jurisprudência de um determinado tema jurídico. Então, nós temos aqui uma interpretação jurídica, geralmente acontece em primeira instância, e ali nós temos os precedentes jurídicos. Ali nós temos uma causa de pedir, e ali nós temos o juiz que vai julgar aquela causa de acordo com os precedentes que estão ali no processo e de outros casos concretos, e ali se toma algumas decisões. Na superior, nós temos o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores do Trabalho, os Tribunais Superiores Eleitorais, né? E depois nós temos os tribunais regionais ou os tribunais estaduais, que são os tribunais de justiça, onde as instâncias superiores ali criam determinadas jurisprudências e ali saem vários outros acórdãos e ondas, como nós já falamos com vocês, tá? A interpretação judicial, ela é importante, tá? Porque por ela ser inadmissível ou não liquid, ou seja, ele do direito não ser exposto de forma líquida e certa. Então, ele tem que ser ser exposto à razão daquela interpretação, à razão daquela decisão jurídica. Então, a interpretação jurídica tem que ser o mais clara possível, para evitar a obscuridade, a incidência da lei ou o silêncio que não irá eximir o da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça do direito. É o que está escrito no artigo 5º da Constituição, no inciso 35. Então, é obrigação do juiz, ele não pode imiscuir-se, né, da apreciação da lei. Ele tem, por obrigação, apreciar a lei e, no seu papel, decidir alguma coisa, fazendo a interpretação correta. Terceiro, a interpretação judicial só vincula as partes na lide decidida, com exceção, lógico, das ações civis públicas e coletivas. O que acontece nas relações penais, o que acontece nas relações civis, elas só vinculam as partes naquela discussão jurídica. Embora alguns casos concretos, né, possam gerar uma súmula vinculante. Mas o importante dizer aqui é que essa interpretação é fundamental. O tipo de interpretação judicial é fundamental. A interpretação jurisprudencial não pode afastar-se da interpretação científica ou doutrinária. Ela deve seguir, lógico, doutrinários de interpretação, né? Não pode ir simplesmente pela cabeça do legislador, embora, às vezes, isso é importante, né? É importante, mas não deve ser o único fator utilizado, porque se o juiz decidir por aquilo que ele pensa, pela sua própria ideologia, poderá acarretar um sentimento de injustiça, da interpretação judicial. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos aqui para a interpretação administrativa, depois nós vamos utilizar alguns exemplos para tornar mais claro essa discussão nossa. Interpretação administrativa é o tipo de através de seus órgãos, mediante pareceres, despachos, decisões circulares ou portaria. Por exemplo, abrir uma empresa.
Qual tipo de empresa que vai se abrir? Dependendo do tipo de empresa que vai se abrir, deve-se fazer uma análise de solo, deve-se procurar um impacto ambiental que aquela empresa vai gerar naquela região ou naquela localidade, né? Esse tipo de interpretação administrativa também está muito relacionado de forma casuística ou causal. É o tipo de situação no qual o administrador apenas resolve uma determinada pendência administrativa para um determinado caso concreto. E aí cria-se ou estabelece circulares e portarias normativas para seguir determinados antes para as autoridades administrativas, podem adotar outras interpretações diversas conforme seus próprios entendimentos. Vamos ver aqui um exemplo. Rodovia sob jurisdição da DERSA, sobre o DENIT e etc. Poderia ser qualquer outro departamento de estrada e rodagem. Então, bom, a administração se aplica o direito em determinadas situações de direito. Então, determinado limite estabelecido naquela circunscrição ou naquela rodovia, digamos, 100 quilômetros, 110, né? 100 quilômetros ou 110. Bom, ali um tipo, qual é a atividade, qual é a velocidade máxima. Mas existe um código de trânsito maior, que existe um código de trânsito que é aplicado em todo o Brasil, a jurisdição é todo o território brasileiro, e essas empresas que controlam essas determinadas estradas, elas têm que seguir o padrão estabelecido dentro do Código de Trânsito, né? E aí nós temos a interpretação doutrinária. Essa interpretação doutrinária é o tipo de interpretação feita pelos doutores da lei, pelos estudiosos, pelos juristas em suas obras e pareceres, que apresentam uma visão de mundo próprio, que explica, por meio de uma teorização, o funcionamento da norma em seu sentido e extensão, ou ainda o quadro da aplicação abstrata da proposição jurídica. Então, nesse sentido, códigos ou consolidação de leis, textos comentados, buscando sempre o sentido. Então, aqui nós temos quanto. Opa, quando nós temos a interpretação autêntica, nós temos a interpretação judicial, a interpretação administrativa e a interpretação doutrinária. Todo esse assunto que nós estamos compartilhando com vocês, todo esse assunto que estamos compartilhando com vocês, vocês já têm o material, vocês já têm um material disponibilizado a todos, tá? Já no liceu. Material aqui para vocês. Para nós fecharmos, então, só para nós discutirmos aqui com vocês, vamos concluir falando um pouquinho, né? Ainda sobre a interpretação pública judicial. Esse tipo de interpretação é aquela, então, realizada pelo próprio Poder Judiciário, ou seja, pelos magistrados e pelos tribunais. Lembrando que, de acordo com a Constituição, no artigo 92, esses órgãos são, e têm importância,
e que tem função de interpretação são eles: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, os tribunais regionais federais, né, os diversos tribunais regionais federais, não, eleitorais não, os diversos tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes federais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados de direito, Distrito Federal. O objetivo desse tipo de interpretação judicial são a criação de orientações jurisprudenciais, tá, gente? Que direcionam a interpretação da lei, tá? E aí, nesse sentido, qualquer julgado, mesmo que não de interpretação judicial, lembrando que a autoridade judicial foi a que fez a interpretação da lei. Bom, isso tudo é importante e nos leva a umas outras considerações. Obscuridade das leis, também no que diz respeito à indecisão ou silêncio da lei. E independente do que for, tá? Se uma lei é obscura, se o fato ou se a lei nada diz, o fato é que de uma maneira ou de outra, o juiz ele deve procurar coisas ou deve procurar maneiras de fazer essa interpretação judicial, usando de analogia de outras técnicas de interpretação. Também, ainda de acordo com o artigo 5º lá da Constituição, como nós já falamos com vocês, artigo 35, né, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça. Ele tem, então, que fazer a interpretação correta do texto jurídico. Outra questão que nós abordamos com vocês aqui é que, em via de regra, a interpretação judicial, ela só vincula as partes coletivas e súmulas vinculantes. Por isso é que se deve fazer uso de outras técnicas além da própria interpretação judicial para decifrar um texto jurídico. Outra questão é que esse tipo de interpretação pode seguir um outro caminho, muitas vezes que não é o próprio caminho lógico-científico e doutrinário. E aqui pode ocorrer erros na própria interpretação, tá bom? Na medida que o curso vai evoluindo, a gente vai vendo várias decisões nesse tipo aí, que prejudica formas desse tipo de interpretação. Outra coisa que nós falamos é sobre a interpretação pública administrativa. Nesse tipo de interpretação, de técnica de interpretação pública administrativa, é aquela, então, que é realizada pelos membros do Poder Executivo, ou ainda pelos membros da administração pública, tá? E, como nós falamos com vocês, o Poder Executivo, ele desempenha funções típicas e atípicas, sendo aquelas funções típicas, né, a práticas dos atos normais das chefias do Estado. E as atípicas são os atos de administração, que são atos que acontecem muitas vezes de forma indireta. Mas a interpretação pública, ela se dividem para regulamentar o cargo do administrador,
E essas regulamentações acontecem muito por meio de decretos, de portarias, e etc., né? Ou então, pode acontecer de maneira casuística, que acontece por meio de resoluções é, é, do administrador sobre determinada pendência, ou administrativa, ou contou aqui para a gente. Deixa eu pegar o slide aqui para nós olharmos. Cadê? Deixa eu abrir aqui, só um instante. Tá. E a outra forma é a interpretação, né, doutrinária. É um tipo de interpretação que é, todos nós, inclusive os professores, que aqui estão dentro do curso de vocês, todos nós utilizamos da interpretação doutrinária. É muito importante, muito sobre o estudo das normas jurídicas, que vai desde a criação, a aplicação da lei, criação da lei, aplicação da lei, validade e efetividade da lei. Então, eles estão muito preocupados na análise e no estudo dessas leis. Então, e aí, a partir daí, nós temos considerações muito importantes quando utilizamos formas de interpretação doutrinária, pareceres de doutrinadores sobre determinados assuntos que nos auxiliam e muitos sobre a interpretação da lei. Então, quanto à natureza ou quanto à emanação da lei pelo agente, tá? Nós temos, então, a interpretação autêntica, a interpretação administrativa, a interpretação judicial e a interpretação. E aí, tudo isso que nós falamos está naquele texto que vocês têm em mãos. Hermenêutica é uma questão intrigante, de Renata Vilas Boas. É importante, novamente, e eu estou frisando aqui, nova leitura deste texto. Para o trabalho que eu vou estar postando para vocês, a partir mais tarde, ou colocando no portal AVA, e estarei avisando também para os representantes da turma e nos grupos dos alunos, é importante que vocês assistam essas vídeos, aulas, dos quais terão respostas para as perguntas que nós iremos fazer para vocês, que é, inclusive, material de estudo, que é material de prova nossa, tá bom? Bom, fiquem com Deus, vou parar aqui, nós já paramos a gravação, vou parar a gravação aqui e até a próxima semana, ok? Quanto à questão das presenças, eu registrei toda aquela hora que nós fizemos a presença com vocês, mas a conexão estava aqui. Entrem no portal e assistam essas aulas. Fica o registro lá toda hora que vocês entram lá. Não só o momento que vocês entraram, mas fica registrado tudo lá de vocês, todo o tempo gasto ali e toda tudo aquilo que vocês fizeram, ok? Então, fique com Deus, muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência, pela consideração, e uma boa semana para todos. Precisou de mim, qualquer coisa, a gente vai conversando durante a semana, ok? Muito obrigado, então, a todos.